Boa noite, igreja. Boa noite. Vai ser convosco, amém? Amém. As crianças hoje vão lá para trás? Vai ter classe? Não? Então, hoje vão ficar aqui quietinhas, viu? Prestar atenção na pregação, sem conversar. Nós louvamos a Deus por estarmos mais uma vez aqui nessa noite para poder cultuar o nome do nosso Deus, Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. A partir do versículo 25 em diante. Vamos ficar em pé para ler a palavra do Senhor. Filipenses 2:25. O texto diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, aqui estamos diante da Tua palavra nessa noite. Te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos edificando, nos alimentando, nos conformando à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bem, como você sabe, a gente está no mês da juventude e o tema que nós estamos trabalhando nesse mês é cooperadores de Deus. Nesse sentido, baseado nessa passagem aqui, eu quero falar sobre como ser um cooperador de Deus na prática. Nós estamos enfatizando que somos cooperadores de Deus. Mas o que é ser um cooperador de Deus na prática? O que você deve fazer para ser um cooperador de Deus? É sobre essa questão que eu estarei tratando aqui nessa noite. Portanto, meu propósito com esta mensagem é que você saiba como se tornar um cooperador no reino de Deus na prática. Então é isso que a gente vai estar vendo aqui. Para você entender essa passagem aqui que eu li de Filipenses, você precisa entender um pouco do contexto da carta. O autor dela é o apóstolo Paulo. E ele escreveu essa carta aqui para a igreja que estava lá na cidade de Filipos, na Macedônia. E esta carta aqui, ela é conhecida como uma carta da prisão, porque o apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso lá na cidade de Roma. Então, antes de Paulo escrever essa carta, os irmãos que estavam lá em Filipos, eles souberam que o apóstolo Paulo foi preso lá em Roma. Então, por eles souberem disso, o que foi que eles fizeram? Eles enviaram uma contribuição para o apóstolo Paulo.
uma oferta missionária. E junto com essa oferta, eles enviaram Epafrodito. Olha o nome dessa figura, Epafrodito. Esse irmão aqui, ele foi enviado pela igreja para ajudar o apóstolo Paulo, porque ele foi preso. Mas, infelizmente, Epafrodito, ele adoeceu. Ele pegou uma terrível doença, ou quando ele estava indo para Roma, ou quando ele chegou lá, mas ele ficou doente. E o que foi que aconteceu? Em vista disso, o apóstolo Paulo resolve então mandar ele de volta para a cidade de Filipos, por causa dessa situação que ele estava enfrentando de doença. Então, e junto com ele levou essa carta de Filipenses para eles. Então foi Epafrodito que levou essa carta para os irmãos lá de Filipos. E um dos propósitos dessa carta aqui de Filipenses, que o apóstolo Paulo escreveu, era justamente para falar aos filipenses o porquê ele estava enviando de volta Epafrodito. E ele vai dizer o motivo e a razão, porque ele adoeceu. Para que os irmãos não pensassem que o serviço dele foi insatisfatório. Então, nessa passagem aqui, o que o apóstolo Paulo faz? Ele faz alguns elogios a Epafrodito. E um dos elogios que ele faz aqui dele é que ele era um cooperador. Ele chama ele de meu cooperador. Nesse sentido, Epafrodito, ele era um cooperador no reino de Deus. Então você também pode se tornar um cooperador no reino de Deus. Mas para que isso aconteça, para que você se torne um cooperador no reino de Deus, você precisa possuir pelo menos 5 características na sua vida, baseado aqui na vida desse servo de Deus aqui, que foi Epafrodito. Então, a primeira característica fundamental que você deve possuir na sua vida para você ser um cooperador de Deus é ser um verdadeiro cristão. O apóstolo Paulo aqui, nessa passagem, ele começa dizendo que Epafrodito era seu irmão. Ele chama ele de meu irmão. Na versão NVT diz que ele era um verdadeiro irmão. Veja só aqui, Paulo ele considerava Epafrodito como um verdadeiro irmão. E o que isso significa? Significa que ele pertencia verdadeiramente à família de Deus. Isso significa que ele foi inserido na igreja de Deus, no corpo de Cristo. Isso significa que Epafrodito, ele saiu do reino das trevas e entrou no reino de Deus. Isso que aconteceu com ele. Ele teve o seu coração regenerado, ele foi justificado por Deus, ele foi perdoado por Deus. Foi isso que aconteceu com ele. Ele teve a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. E ele passou então a ser um verdadeiro cristão, lavado e redimido no sangue de Cristo. Foi isso que aconteceu com ele. Nesse sentido, antes de Epafrodito se tornar um cooperador no reino de Deus, ele se tornou antes um verdadeiro cristão. Ele passou a ser um discípulo de Cristo, um servo do Senhor. Preste atenção aqui. Para você ser um cooperador em qualquer área da sua vida, você precisa primeiramente pertencer àquela área. Por exemplo, para você cooperar na área da medicina, o que você tem que fazer? Se tornar um médico. Para você ser um cooperador na área do direito, você precisa antes se tornar um advogado.
Para você ser um cooperador na área da educação, você antes tem que se tornar um professor. No reino de Deus funciona do mesmo jeito. Para que você coopere no reino de Deus, seja um cooperador de Deus no reino de Deus, você precisa pertencer a esse reino. E como é que você pertence a esse reino? Sendo um verdadeiro cristão. Você precisa ser antes um verdadeiro cristão para que você possa então cooperar no reino de Deus. Não tem como uma pessoa que ainda não é um verdadeiro cristão contribuir no reino de Deus. É impossível. Ela só vai atrapalhar. Então, essa aqui é a primeira característica fundamental que você deve ter na sua vida para que você coopere no reino de Deus. Ser um verdadeiro cristão. Você já se tornou um verdadeiro cristão? Você já foi salvo verdadeiramente por Cristo? Você já teve o seu coração transformado pelo Espírito Santo? Você já foi adotado na família de Deus? Você já pertence verdadeiramente à Igreja de Cristo? Você já entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo? Você já fez isso? Você já se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados? Você depositou já a sua fé em Jesus Cristo? Porque só entra no reino de Deus aqueles que verdadeiramente já se arrependeram dos seus pecados, que já se confessaram diante de Deus os seus erros e se arrependeram verdadeiramente e depositaram a sua fé e a sua esperança em Cristo. Você já fez isso? Talvez você já esteja aqui na igreja, até participa dos cultos, mas ainda não é um verdadeiro cristão. Então você não pode ainda cooperar no reino de Deus. Você precisa antes ser um verdadeiro cristão, para que assim você possa ser útil no reino de Deus. Então essa aqui é a primeira característica. A segunda característica fundamental que você deve possuir para ser um cooperador no reino de Deus é ser um companheiro de lutas. O apóstolo Paulo, ele fala aqui nessa passagem que Epafrodito, ele era o seu companheiro de lutas. Ele chama ele é o meu companheiro de lutas. Essa expressão aqui, companheiro de lutas, era usada para se referir somente àquelas pessoas que haviam lutado honradamente ao lado de outro. Portanto, aqui o apóstolo Paulo, ele faz o seu maior elogio a Epafrodito por seu serviço fiel à causa de Cristo. Companheiro aqui é aquele que acompanha, é aquele que faz companhia, é aquele que anda junto, é aquele que está ali do seu lado, é aquele que participa das ocupações, das atividades e da aventura de outra pessoa. Assim era Epafrodito para o apóstolo Paulo, um verdadeiro companheiro de lutas. Era assim que ele era. O apóstolo Paulo, ele tinha que enfrentar muitas lutas no seu ministério. Ele tinha que enfrentar as obras das trevas para divulgar o Evangelho. E ele precisava de cooperadores, de companheiros que ajudassem ele nessa missão. No reino de Deus ninguém trabalha sozinho. Precisamos ter companheiros de lutas. Mas por que precisamos ser companheiros de luta de um do outro? Preste atenção aqui. Um soldado, ele não vence uma guerra sozinho. Ele precisa dos seus companheiros para vencer o inimigo. Porque se ele for atingido, o que vai acontecer? Um outro companheiro vai vir e vai socorrê-lo. E
Então ele precisa ter um companheiro. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes 3:9, o seguinte: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Portanto, precisamos ser companheiros uns dos outros no reino de Deus para a nossa segurança, para você ficar seguro nessa luta, nessa batalha que nós estamos. Veja aí na sua Bíblia, em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27. Olha o que o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Filipos. Filipenses 1, 27. Ele diz o seguinte: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha aqui o apóstolo Paulo, exortando a igreja aqui de Filipos, os filipenses, para que eles estivessem unidos, lutando juntos pela fé evangélica, pelo Evangelho. É assim que nós cooperamos no reino de Deus, como cooperadores, como companheiros uns dos outros. Nesse sentido, seja um companheiro de luta do seu pastor aqui da igreja, da sua igreja. Faça isso, se aproxime mais do ministério da igreja, se envolva mais nas nossas atividades aqui. Faça isso, participe mais das reuniões, dos cultos de orações que nós temos aqui na nossa igreja. Faça isso. Seja um companheiro de lutas, evangelize mais. Vamos lutar junto em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus. Faça isso, lute. O tempo ele está se acabando, o fim está se aproximando, não podemos perder tempo. Existem muitas almas que estão perecendo perto da sua casa, na sua vizinhança e na sua própria família. E você precisa abrir a sua boca para pregar o Evangelho para eles. Você precisa ser um companheiro de luta no reino de Deus. Seja assim. Não fique pensando apenas nos seus próprios interesses, nos seus próprios negócios dessa vida, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso que a gente deve fazer. É priorizar o reino, para que a gente possa ser então cooperadores de Deus aqui. Então, seja um companheiro de lutas no reino de Deus. Agora, a terceira característica fundamental que você deve possuir para que você se torne então cooperador no reino de Deus é ser um auxiliador. O apóstolo Paulo, ele fala na passagem que eu li, que Epafrodito, ele era o auxiliador da igreja. Ele considera ele como um auxiliador no reino. Você deve lembrar que o que foi que Epafrodito ele fez? Ele se dispôs a enviar a oferta para o apóstolo Paulo lá em Roma, quando ele estava preso. Ele se dispôs a socorrer, acudir o apóstolo Paulo em suas necessidades. E ainda ele se dispôs para servir o apóstolo Paulo como ele pudesse. Ele se tornou um verdadeiro auxiliar no reino de Deus. Preste atenção aqui.
O engenheiro, ele não trabalha sozinho na construção de um edifício. Ele precisa de vários pedreiros que vão ser seus auxiliadores na edificação daquele edifício. A mesma coisa é no reino de Deus. O pastor, ele não edifica a igreja sozinho. Ele precisa de auxiliadores. Pessoas que venham cooperar com ele para ajudar na edificação da igreja. Por isso, você deve ser um auxiliador na igreja, no reino de Deus. Você deve buscar ser um facilitador na casa de Deus. Você deve descobrir os dons que Deus tem lhe dado e pega eles para servir, para usar no reino de Deus, na obra de Cristo. Não seja um cristão acomodado, mas contribua de alguma forma para o avanço do reino de Deus aqui nessa terra. Seja um auxiliador no reino de Deus. Não atrapalhe o progresso do reino de Deus dando mau testemunho. Mas viva de modo santo e piedoso para que as pessoas em fora venham enxergar Cristo na sua vida. Faça isso. Seja um auxiliador no reino de Deus e não pedra de tropeço. Epafrodito era assim, um auxiliador no reino de Deus. Nós também podemos ser, basta querer, basta se dispor e ir auxiliar o reino. Pois tem muito trabalho para fazer, muitas famílias para serem alcançadas, muita coisa precisa fazer ainda. E nós podemos então nos dispor para auxiliar o reino. Então, se você fizer isso, você se tornará um cooperador no reino de Deus. Agora existe uma quarta característica fundamental que você deve também possuir para que você seja um cooperador no reino de Deus. Você deve ser uma pessoa preocupada com o bem-estar da igreja local. Olha para o texto aí, no versículo 26. Olha o que o apóstolo Paulo, ele diz aqui de Epafrodito. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Veja só que Paulo, ele diz que Epafrodito, ele ficou angustiado quando a igreja soube que ele adoeceu. Veja só que ele não pensava em si mesmo, mas sim nos outros. Ele não se preocupou com a sua doença, com a sua enfermidade. Ele se preocupou com o estado dos irmãos lá de Filipos. Ele se preocupou com a igreja. Veja só aqui o que Epafrodito ele faz. Ele fica debilitado, ele pega uma doença quase mortal e ao invés de ele ficar preocupado com ele mesmo, com a situação dele, com a saúde dele, ele está preocupado com o bem-estar da igreja. Que exemplo! Que exemplo! Mesmo doente, ele olha para o outro e não para si, para a igreja, para os irmãos. Ele ficou preocupado com a igreja, quando a igreja soube que ele adoeceu. É impressionante isso. Assim como uma mãe amorosa e um pai piedoso se preocupa com o bem-estar do seu filho, Epafrodito, ele ficou preocupado
com o bem-estar da igreja. Por isso ele sentiu saudade dos irmãos e ele sentia muita vontade de ir logo vê-los. Como precisamos de cristãos assim hoje, no nosso tempo, que realmente se preocupa e que se importa com o bem-estar da igreja local e não apenas com missões transculturais. Precisamos de cristãos assim. Portanto, seja um cristão preocupado com o bem-estar espiritual da sua igreja, da igreja que você pertence, da comunidade que você está inserido. Se importe. Faça isso. Não somente se preocupe com o bem espiritual do seu irmão, mas também com a sua necessidade física, as suas necessidades pessoais, e vá até ele e supra a sua necessidade. Ame verdadeiramente o povo de Deus. Ore pela igreja que você pertence. Faça isso. Não seja um cristão desinteressado na obra de Deus, mas se preocupe em abençoar o povo de Deus com a sua vida. Faça isso. Seja um cristão preocupado com o bem-estar da igreja e não consigo mesmo. A gente precisa aprender a abrir mão do nosso egoísmo pessoal para que a gente possa se preocupar com os outros, com o bem-estar dos outros. Epafrodito, ele fazia isso, ele fez isso. Mesmo morrendo com uma enfermidade terrível, ele passa a olhar com amor, com preocupação com a igreja e não com ele. Não com ele. Então, se você quer ser um cooperador no reino de Deus, se preocupe com o reino de Deus, com a igreja de Deus, com os seus irmãos, e faça alguma coisa por eles. E a quinta e última característica, para você não ficar nervoso, para terminar essa mensagem, que você deve possuir na sua vida para que você se torne de fato um cooperador no reino de Deus, está no versículo 29 e 30. Olha aí, acompanhe aí na Bíblia. O apóstolo Paulo ele diz: recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Que característica é essa aqui que você deve possuir? Um serviço sacrificial pela obra de Cristo. Foi exatamente isso que Epafrodito ele fez. O apóstolo Paulo ele diz aqui que a igreja deveria recebê-lo com alegria, e o apóstolo Paulo ainda diz que a igreja deveria honrar homens como Epafrodito. Mas por que a igreja deveria honrar homens como ele? Porque ele amava a igreja de maneira sacrificial, pois ele se esforçou o máximo que podia para servir a causa de Cristo ao ponto de chegar à beira da morte. Foi isso que ele fez. Epafrodito, ele serviu a igreja de maneira sacrificial, semelhante ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também fez isso. Tem um texto lá em Atos 21:13, que o apóstolo Paulo ele diz assim, escute esse texto: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto
não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Cristo. Olha só que Epafrodito tinha também a mesma disposição de se sacrificar pelo nome de Cristo, pelo reino de Cristo, pela obra de Cristo, pelo reino de Cristo. Ele se esforçava para servir a causa de Deus. Epafrodito, ele quase morreu servindo a Cristo, servindo o reino de Deus. E você, o que você tem feito pela obra de Deus? O que você tem feito? Você já parou para pensar? Qual é o nível de esforço que você aplica para servir a igreja local? Pare para pensar. Cristo, ele pagou um alto preço para salvar a sua igreja. E você, qual é o preço que você tem pago para servir a igreja? O que você tem feito? Quantas horas do seu tempo você contribui para a obra de Deus? Seja visitando alguém, seja pregando, orando ou evangelizando. Pare para pensar e refletir na vida cristã que você tem vivido. E mude aonde precisa ser mudado. E melhore aonde precisa ser melhorado. Faça isso e sirva a obra de Cristo de maneira sacrificial. Se empenhe mais, se esforce mais, se doe mais. Faça isso. Vale a pena servir o reino de Deus. Vale a pena. Nosso trabalho não é em vão no Senhor. Tudo o que fazemos para Ele com seriedade, com compromisso, você vai ser recompensado. E você deve fazer isso porque um dia Ele salvou você. Porque um dia Ele salvou a sua vida. E por Ele ter feito isso, você deve servi-lo com todas as suas forças, a sua energia e dar o melhor do seu tempo para o reino de Deus. É isso que você deve fazer. Servir a Cristo, a obra de Cristo, de maneira sacrificial. Incrível como a gente não se esforça para servir a igreja local. A gente não se empenha, a gente não tira um pouco mais do nosso tempo para estar mais presente nas reuniões, no culto, no evangelismo, nas coisas do reino de Deus. A gente pode melhorar, a gente pode se esforçar, a gente pode fazer melhor. A gente pode, com a graça de Deus. Porque sozinho não conseguimos nada. Então a gente deve se servir a igreja, o reino de Deus, de maneira sacrificial. A Bíblia diz, lá em 1 João 3,16, esse texto eu quero que você abra. Abra lá, 1 João 3,16. Não é João 3,16, é 1 João 3,16. E a gente conhece muito o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você conhece 1 João 3,16? Olha o que diz esse texto. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós temos o maior exemplo de amor sacrificial, que foi Cristo. Cristo, Ele doou toda a vida dele, todo o sangue dele ali naquela cruz para salvar o seu povo, para salvar a sua igreja, para salvar você que é um verdadeiro cristão. Ele se sacrificou
fez isso por você, pela igreja. E tendo o exemplo desse amor sacrificial, a gente deve também se doar, servir aos irmãos de maneira sacrificial, ao ponto de dar a vida uns pelos outros. É assim que a gente deve cooperar no reino de Deus. É assim que você se torna um cooperador do reino de Deus na prática. Portanto, para concluir, se você deseja de fato ser um cooperador no reino de Deus, a primeira coisa que você deve se tornar é um verdadeiro cristão, através do arrependimento e fé em Jesus. Você deve ser também um companheiro de lutas dos seus irmãos. Seja também um auxiliador na igreja que você faz parte. Faça isso e se preocupe com o bem espiritual dos seus irmãos, não apenas consigo mesmo. E sirva a causa de Cristo de maneira sacrificial. E faça tudo isso, se torne um cooperador no reino de Deus, para a glória do Deus que você tem servido. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos e fale com Deus. Fale do que você deseja ser um cooperador no reino de Deus. Fale com o Senhor. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, ouvimos a Tua palavra. O Senhor deseja que nós sejamos cooperadores no Teu reino. Nós precisamos ser verdadeiros cristãos, Senhor, diante de Ti, para que a gente possa cooperar no Teu reino. Nos ajude a servir, nos ajude a fazer a Tua vontade, nos ajude a ser de fato cooperadores na Tua obra. Nos dê graça, Senhor, porque sozinhos não temos forças, sozinhos não conseguimos, Pai. E necessitamos da Tua graça no nosso coração, na nossa vida, nos impulsionando para que a gente nos doe mais pela causa do Senhor, pela obra de Cristo, para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado nas nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.